Olá, olá, boa noite a todos que estiverem por aqui, os que forem chegando. Bom dia, boa tarde, se vocês assistirem em outros momentos. Vamos receber aqui nosso convidado então. Como é que vocês estão? Me contem, façam suas perguntas. Olá! Oi, Como é que você tá, querido? estou Boa muito noite. bem, feliz com o convite. E eu por você ter aceitado estar aqui com a gente. Ah, maior prazer. Querido, eu gostaria muito que você se apresentasse para as pessoas. Tá bom, Depois a gente fala um pouquinho do tema de hoje, tão importante e necessário. perfeito. Bom, eu sou professor de yoga, é, eu sou da roça, matuto da roça, planto umas árvores de vez em quando e tenho me dedicado os últimos anos, pelo menos as últimas quase 2 décadas, em falar com as pessoas, né? Desenvolver um ativismo que sempre teve como base o despertar de consciência e não falando no sentido borboleta da coisa, mas de assumir posturas, né, frente à vida. Desde 2003 eu falo em solidariedade aos animais e desde 2015 que sempre esteve atrelado a outras lutas, né, como a do meio ambiente, que sempre desde criança tive esse privilégio de ter pais com consciência ambiental, mas desde Maravilhoso, dois aliás, um beijo para eles. agradecido. E desde 2015 eu tenho entendido melhor a, a questão das lutas sociais e me aprofundado mais, reconhecido o meu lugar na condição das classes, né? Então eu tenho usado inclusive esse nome, né, ativista pró-consciência, porque só de ser alguém que é ativo em prol da justiça já é um ativista. E o ativista pró-consciência, família sideral, já é. E aí o ativista pró-consciência, que eu autodenomino, né, que às vezes fica até soando esquisito, mas é porque eu não sou protagonista de quase nada, né? Eu estou no topo da pirâmide do privilégio. Então, como não protagonizo nada, eu sou pró tudo isso que acontece. Eu sou aquele que fica lá no fundo ajudando e apoiando todos esses que protagonizam. Eu só engrosso o grito, né? Eu não vou ocupar mais nenhum espaço na frente, né? Ainda levantando bandeira de herói. Aí eu sou autor de 3 livros, tem 2 engatilhados, mas atualmente 3 livros. E é isso. Minha vida tem sido essa. E eu sei que vou te pedir, inclusive, para poder falar, fazer convite para as pessoas que tem vários eventos online que vão acontecer aí nos próximos dias e que você vai fazer parte, enfim, também dentro do yoga, né? Eu acredito, não sei se são todos voltados às práticas e tudo, mas no final aí você conta pra gente, né? Tá Eu ótimo. quero fazer as perguntas. Agradecido. Eva. Bom, eu achei muito interessante, você falou que pode soar meio esquisito, o pró-consciência, né? O ativismo pró-consciência, mas eu acho que eu gosto do que é esquisito, porque foi justamente o que me chamou a atenção, foi o pró-consciência, porque
eu queria entender, e você já, nem precisei fazer a pergunta, né? Você já, tá, é isso. Bom, essa era a minha primeira pergunta, para você explicar, porque assim, ó, às vezes a gente parte de uma ideia de que todo mundo entende os termos que a gente está falando, e isso acontece dentro de uma bolha, né? Nem todo mundo entende, nem todo mundo tem a obrigação de entender, esse olhar necessário para os recortes, para, peraí, eu estou falando com várias pessoas aqui, e não é óbvio, né? Nada é óbvio. Então, por isso é importante que a gente traga esses termos até o próprio veganismo para um lugar de entendimento mais, mais fácil, né? Popular. Mais popular. Né? Então, seria essa minha primeira pergunta para você. O que é esse pró-consciência? Qual é esse direcionamento que você está dando assim agora para o teu ativismo, né? Que eu conheço, eu sei que é amplo, mas para as pessoas entenderem, né? Ou por que você sentiu essa necessidade de unir as causas, né? De falar sobre elas. Bom, até pouco tempo atrás, acho que você teve mais contato com o meu trabalho através dos Encas e as palestras que eu dava nos Encas, né, relacionadas ao retiro que a gente acompanha e ao veganismo. Uhum. Então, vou falar brevemente sobre isso, que, bom, de onde eu conheço essa pessoa que me entrevista, aqui para quem está assistindo a gente, é um meio bastante privilegiado de pessoas de classe média que têm condições de sair dos grandes centros, de comprar um pedacinho de lote na roça e viver um sonho com todas as suas dificuldades de pessoas com ego, né? Então, em todas as camadas sempre vão haver dificuldades, mas dificuldades essas que a gente não pode comparar com quem passa por dificuldades estruturantes que estão relacionadas, inclusive, com a sobrevivência básica, né? E aí, nesse meio, onde são alternativos, pessoas que todo esse linguajar esotérico, espiritualista é o linguajar comum, né? Não precisa explicar o que é Om, não precisa explicar o que é yoga, todas essas coisas, na maior parte são pessoas ambientalistas, são pessoas que desejam a paz no planeta e tudo mais. Porém, é um ambiente, e não tanto ambiente, são pessoas que chegaram a um patamar consciencial, vamos falar assim, de entendimento da importância e a sacralidade da vida, mas que estacionaram ali, naquele Uhum. ponto, né? Então, quando a gente leva o debate do veganismo, é um lugar que tem muita resistência, mas muita resistência mesmo, dentro de pessoas tidas como mais conscientes, porque têm acesso a bons estudos, a literatura, são colocadas inclusive como pessoas de cabeça aberta. E ultimamente, olha como eu sou ingênuo, né? Eu descobri que dentro desse movimento existem muitos abusadores de fadinhas, né? Sim, com certeza. A gente sabe bem, né? É, Quem está do lado de cá, assim, muitas vezes, a gente sabe, já que você tocou nesse assunto, só para pegar um gancho bem rapidinho, o que acontece muitas vezes, principalmente nesses meios, a vergonha, né, de você colocar, de você estar chegando muitas vezes nesses espaços onde pessoas já estão ali há muito tempo, e você achar que é normal, ou que você é que está sendo estranha dentro disso tudo. Então, eu sei, por estar em círculos de mulheres e por saber de coisas que pediram, né, confidencialidade, mas que essas coisas sempre aconteceram, pelo menos
provavelmente desde muito antes de mim, né, de eu chegar nesses lugares, mas infelizmente essa é uma realidade bem, bem complicada, assim. E aí, o louco dessa história, e eu reafirmo a minha ingenuidade, eu sempre achei o paraíso, o conto de fadas, a Uhum, um projeto de futuro para o planeta Terra. uhum, E eu sempre vi como um lugar de fraternidade mesmo, assim, a prática da fraternidade. E de repente eu começo, né, esse diálogo começa a se tornar mais presente e até mesmo abafado, né? Quando entrava na roda, tinha gente pedindo para elevar a vibração, para não entrar nesse tipo de discussão, de assunto. Assédio. Gente, uhum. vamos saber diferenciar as coisas. Aqui a gente abraça mesmo, aqui a gente olha nos olhos, não vamos ficar. Vocês não estão habituados com isso e tal, habituadas com isso. É, bem E isso. aí. Oi, desculpa. Não, é bem isso. Eu tô só lembrando, assim, fazendo. E aí que eu, com o minha consciência de classe, né, que vem sendo estruturada, o lugar do homem privilegiado, branco, hétero e tudo mais, que é o lugar de ouvir, me fez entrar no lugar de, peraí, aquela ali que está sendo calada, como é que é? Deixa eu chegar junto, deixa eu escutar o que ela tem para dizer e tal. E aí eu fui vendo que isso é tão recorrente, que isso aí tem todos os anos, desde sempre, não é que começou desde sempre. E aí hoje eu já repenso se é um lugar de convidar pessoas, né? Eu não sei se agora é justo eu chegar e falar, vai lá que é demais. Eu ainda acho que é uma experiência que vale, especialmente porque agora começou a ter esse tipo de diálogo, né? Então, Uhum, é um crescimento também, é uma experiência de sociedade, de comunidade in, é, intensa. Mas voltando ao porquê de eu estar falando isso, é porque pessoas que se colocam como até acima, né, às margens do sistema, né, o uhum, sistema que corrói e tudo mais, são pessoas que estão, na maior parte das vezes, né, e aí eu sempre vou me incluir em tudo que eu estou falando, são pessoas que, de alguma forma, estagnaram dentro de um ponto, né? Por reconhecer que a sociedade está adormecida e a pessoa ter o lapso de que ela despertou, ou que ela está vendo a sociedade desde um lugar de fora e tudo mais, parece que por estarmos em um lugar onde a gente percebe que os outros não percebem, parece que eu não preciso olhar para mais nada, já cheguei nesse lugar. E aí, quando uhum, eu levo a questão animal para essas pessoas, as pessoas, uma parte diz, mas eu já estou fazendo tanto, por uhum. que mais essa história? Ou eu já sou vegetariano, eu sou vegetariano desde antes de você nascer, eu já tinha quebrado isso dentro da sociedade, né? Eu já fui macrobiótico, fui não sei o que, fui não sei o que lá, fui não sei o que lá e tal. E, e aí existe uma resistência gigantesca, gigantesca. E eu sempre, então, levei esse tema, sempre fui bastante combatido, especialmente depois das palestras. Durante as palestras parece que ninguém gosta de se expor, né? De combater e de ir confrontar, né? Com o público. Mas logo em seguida sempre fui bastante combatido, né? As pessoas é, se sentirem-se diminuídas, né? Como se eu me colocasse em um lugar mais alto, que elas olham desse jeito, né? Não sei porquê. Aliás, eu suspeito, né? A pessoa está fazendo alguma coisa que eu sei que é certo fazer, mas eu não estou fazendo, então por ela estar fazendo, ela está melhor do que eu, e aí então eu estou pior que ela. Enfim, a pessoa cria, né, essa hierarquia, e aí ela quer combater aquele que ameaça, né,
a zona de conforto, que ela está tão bem sustentada. E aí depois disso, saindo desse lugar, né, onde eu estou falando com pessoas muito conscientes e espiritualizadas e tudo mais, eu entro em um lugar onde eu vou colocar assim, nesse lugar, o que eu estou levando para as pessoas está ticado, sabe o ticado? Uhum. Eu tô alinhado. E aí, eu entro num lugar onde é a sociedade, aquela que a gente dizia estar às margens, e me descubro dentro dos diálogos que existe dentro da sociedade um monte de coisas que me afetam, Uhum. né? O meu racismo velado, o meu machismo velado, né? O meu classismo velado, um monte de estruturas que eu reproduzia e que eu não me dava conta. Eu não via, né, que aquilo não é para ser normal e sempre levei como normal. Então, esse me incluir dentro do bolo, acho que foi o grande salto, né, para entender essa interseccionalidade que existe entre todas as lutas, né? Então, voltando para a sua pergunta, né, aonde toca o meu ativismo com as outras estruturas, é que é o entendimento de que, basicamente, a gente só consegue a liberdade de alguma parte, nem vou enumerar qual parte é, mas a gente só vai conseguir a liberdade de uma parte que é oprimida se todas as outras partes não forem mais oprimidas. E agora eu estou falando de uma forma concomitante. Eu não estou Uhum. falando primeiro a gente tem que resolver esse problema para depois. Não, a gente vai ter que abraçar todas as causas, todas as lutas e, e nos tornarmos uma sociedade mais consciente e a coisa vai como um dominó, né? Ela vai se expandindo. Porque o grau básico central da história é a injustiça. Então não Uhum. dá para eu ser justo aqui sem injusto ali, porque vai Sim. continuar existindo injustiça. Eu queria falar um pouco dessa parte desses lugares que a gente olha e às vezes não percebe esses pontos cegos, né? Esses lugares que você falou, de muitas pessoas, quando a gente está falando com pessoas que têm consciência e que, eu já enxerguei, eu já estou consciente disso, eu acredito que a consciência é uma coisa realmente infinita. Ela vai se expandindo e quando ela se expande, pelo menos isso aconteceu comigo no último ano, em casa, de perceber que quanto mais eu enxergava as coisas, tanto do meu passado quanto do presente e da sociedade, menos eu sabia e mais feliz eu ficava com isso. Porque eu aprendi e estou aprendendo, e é uma tarefa bem difícil para quem se acha protagonista das coisas às vezes e nem percebe. Aprendendo a escutar pessoas que não estão no meu lugar de privilégio, né? Pessoas que eu não imaginava que eu teria uma conversa tão produtiva e aprenderia tanto, sabe? Porque eu não tinha noção do quão distante eu estava dessas outras causas, né? Entender por que, que as pessoas que têm o básico para se alimentar ou que nem têm o básico, como é que elas olham para o que eu falo sobre não comer animais, enfim. O que apresentar solução em vez de problema, né? Porque uma das coisas que você falou de as pessoas não terem muito nesses encontros, especialmente, né, que você citou, exceto o primeiro, que foi em 2008, todos os outros anos, de alguma forma eu causei alguma coisa para ser falado, para ser discutido, e sempre ouvia isso. Não, você está com energia muito bélica, você precisa isso. Só que, assim, são questões que têm que ser levantadas. As questões que são desconfortáveis.
como dentro mesmo do veganismo, falar sobre interseccionalidade às vezes não é confortável. É como se eu estivesse falando sobre uma supremacia humana. Não, primeiro vamos olhar para os recortes. Eu consigo ver hoje dessa forma. Dá para fazer tudo junto. Claro, cada um dentro das suas necessidades. Né? Eu não tenho, não é meu lugar de fala falar, por exemplo, sobre a questão racial. Não do ponto de vista de uma pessoa que passa por problemas raciais, mas eu posso ajudar de alguma forma, pelo menos ouvindo e aprendendo, né? Então, hoje eu não conheço uma forma melhor de introduzir até na vida das pessoas a fala sobre a causa animal e a libertação, sem falar da libertação humana também. E primeiro escutar. É por isso que eu tenho chamado tanta gente para aprender, porque eu quero muito enxergar esses pontos cegos, né? E ver de que forma usar os meus privilégios para poder somar com essas pessoas e com esses animais, e, enfim, com tudo que temos aí, né? Mas não dá para fazer muito isso de uma forma pacífica. Eu vou dizer pacífica no sentido assim, não contrário da guerra, mas sem ser desconfortável, porque algumas pessoas vão se sentir desconfortáveis, né? Quando você fala, olha, tem machismo, tem abusador no movimento, tem isso, tem aquilo, tem que ser falado, porque tem que ser elucidado, né? E aí, quem quiser aproveitar e dizer, ó, realmente isso serviu para mim, vamos mudar aqui, aí tudo bem, se não, paciência, né? Vai só se sentir desconfortável, porque as pessoas vão continuar falando. Eu desejo que isso aconteça fortemente, assim. E é isso. Eu vejo também, Carla, que a gente acaba esse lugar, né, do silenciar o outro, ele é uma tática muito antiga, né, Uhum. que às vezes passa até por um lugar de não intenção, né? Mas eu também não sou a melhor pessoa para estar falando isso. Mas baseado nas minhas escutas, eu queria frisar um pouquinho um ponto que você trouxe e não é explicando o que você explicou, tá? É só frisar que quando a gente fala de, às vezes, não ser tão pacífico, né? É muito fácil para um opressor ou para uma pessoa, para o opressor eu nem vou colocar nesse caso, mas para uma pessoa que não vive a história, ela dizer como o outro deve fazer a luta dele, Uhum. né? É muito fácil para uma pessoa que é espiritualizada, mas que goza de tantos privilégios que ela nunca vai ocupar a cadeira do oprimido, falar que você não tem que ser brava, você não tem que falar alto, você tá parecendo maluca, descontrolada, você não sei o quê. E aí o negócio é ser pacífico, né? Não, você vai ganhar, nunca se vence a violência com violência, né? Classificando o seu grito como a mesma, equiparando o seu grito de oprimida ao grito do opressor, né? Ou a situação de violência real. Então, uma vez eu assisti no YouTube mesmo uma poesia de uma mulher preta que falava um monte de coisas reais que fogem à minha realidade, obviamente. E no final ela fala assim, e a sua paz branca? E aí ela fala um palavrão, tipo, enfia no e termina a poesia dela. E aí eu fiquei muito desconfortável com aquilo, né? Tipo, como que a pessoa não quer diálogo? Como que ela está ofendendo? Como que a pai pode ter diferentes pais, né? Como, como que pode ser tão violenta querendo paz? Né? Toda uma estrutura que eu cresci como sujeito privilegiado,
entendendo, inclusive, aquele olhar, o olhar poético que a gente traz para o Mahatma Gandhi, né? Uhum. Que ele venceu a independência através da paz. E, pô, não foi paz, não. O cara morreu com um monte de cicatriz, né? Um monte de gente morreu. Ele, enquanto ele teve enfrentamento, ele queimou roupa dos britânicos, né? Tanta coisa que é uma atitude de paz muito diferente dessa paz que é o ficar em cima do muro, o ficar neutro diante da injustiça, né? Uma paz que é proclamada por pessoas que nunca vão vivenciar as estruturas de opressão que a sociedade Uhum. tem a rodo. Essa situação, por exemplo, cada vez que a gente vê, sei lá, alguém exposto, né, falando da parte onde eu acho que posso falar, assim, em relação aos abusadores, enfim, né? E quando a gente vê uma situação se tornar pública, é como se a gente se olhasse virtualmente, duas mulheres, assim, a gente vê homens chocados, como assim essa pessoa fez isso? E a gente só se olha assim, ah, tá, que novidade. Tipo, era para ser, entendeu? Não era para ser tão banal, não era para ser uma coisa que a gente já sabe que acontece desde sempre. Mas a gente sabe que é. As mulheres não se surpreendem com, acho que com ninguém que aparecer ali, porque é assim, né? E eu te digo essa questão de eu nunca consegui ser uma pessoa, sei lá, que nunca consegui me encaixar dentro desse movimento de uma forma pacífica. E eu sempre me senti de fora nesse sentido, mesmo me sentindo pertencendo, porque eu pensei, desde que eu fui pela primeira vez no encontro, eu pensei, bom, tem muita coisa maravilhosa aqui, é isso que eu quero para o mundo, mas vamos olhar para isso aqui, porque eu acho que isso aqui não tá bom. E aí tinha essa história de, tipo assim, falava uma coisa de um xamã X. Ah, não, mas você tá errado, porque não sei o quê. Porque, sei lá, você tá, sei lá, maculando a medicina. Sei lá, quando eu falava alguma questão, trazia alguma questão que é da minha natureza fazer, entendeu? E é por isso que eu acho que é desconfortável também quando eu falo sobre essa questão de, tipo, tudo bem, eu acho que sim, assim, enquanto humanidade, de forma geral, do meu lugar de privilégio de ter acesso à comida desde sempre, nunca me faltou alimento. Então, eu não sei como é para alguém que tem fome, entendeu? Agora, é claro que eu desejo muito que as pessoas passem a se alimentar de vegetais, entendam que se a gente plantasse no lugar de ter animais, todo mundo teria alimento, mas essa não é a realidade. Então, eu quero entender a realidade de quem está num lugar onde eu nunca tive, né? E que essa pessoa consiga, no momento de ser escutada, aprender ou ter confiança também na minha fala. Porque uma pessoa que não é ouvida, né, do seu lugar, como você disse sobre a poesia que você viu, né? Por que que a pessoa está se sentindo, está sendo tão violenta? Porque do lugar onde ela está, aquilo não é a violência. Aquilo é a forma dela brigar pelo básico, que é o direito de ter dignidade, de ser respeitado, né? A gente não sabe, eu nunca fui perseguida dentro de uma loja para saber se eu estou roubando ou qualquer coisa assim. Como é que eu sei como é se sentir assim, entendeu? E em relação aos animais, tudo que eu faço é porque eles não podem, eles não têm condições de poder pedir, porque eu tenho quase certeza de que um cavalo não gosta de ser montado. Ele não pode dizer, então eu não posso provar. Mas eu deduzo, assim, partindo de mim, que se ele não pode me dizer se quer, ele está sendo abusado. Onde não tem consentimento, e eu acho que isso serve para qualquer animal, seja humano ou não, onde não há consentimento, não pode. Então, se o animal não está dizendo, olha, eu decido me colocar aqui a sacrifício, pode me matar, se ele não está dizendo isso, eu parto da ideia de que não pode. Né? E aí a gente pode olhar para todas as outras causas desse ponto de vista. Né? Se não tem consentimento da pessoa, se a pessoa está se sentindo humilhada com aquilo, ou oprimida, ou desconfortável, não é para fazer, não é para falar, entendeu? Então, por isso que eu acho que daí dá para ver
todos os olhares, dá para encaixar todas as causas, né? Sim. A partir desse lugar. Eu adorei essa sua visão, né, do consentimento entrar na história. Eu sempre usei o argumento de que, em toda dúvida, que a gente olhe sempre para a vítima, né? A gente nunca iguale a argumentação. Ah, mas e no caso de, sei lá, nem me ocorre nenhum exemplo, mas sempre olhar para a vítima. O que a vítima, né, está expressando? Né? Não deve ser confortável uma barrigueira apertada ou um freio de ferro dentro da sua boca, né? Uhum. Ou sei lá, a pessoa ser obrigada a pegar um transporte público no meio de uma pandemia, mas se não fizer não vai ter comida, né? E aí um monte de outras situações que a gente, no alto do nosso privilégio, a gente não consegue acessar. Então, em todo caso, se tem uma pessoa lá falando, né, e que vive aquilo lá, é nossa obrigação escutar, né? Se a gente não conhece, a gente precisa conhecer. E aí eu vejo que quando a gente entra na questão do veganismo, o veganismo parte de um lugar que originalmente não tem essa estrutura de classe, né? É uma condição do ser humano de compaixão, de empatia, de reconhecer, né? A gente vê facilmente isso acontecendo com pessoas que se dispõem a assistir um vídeo que mostra o animal sendo degolado, os olhos dele desesperados. A pessoa pode ser amante de churrasco, que ela vai ficar muito aflita. Ela vai ficar desconfortável e já tem pessoas que só de saber que aquele é o conteúdo já fala, eu morro de dó dos animais, eu não vejo essas coisas, não posso ver. Mas no prato não está olhando os olhos, não está vendo a reação do bicho, é um pedaço da coxa ali e a pessoa ignora, né? Então, esse lugar do ser, é, acho que eu perdi a minha linha de condução. Mas o lugar do ser, pronto, do ser vegano, né, que nasce desse ser humano, né, que tem essa qualidade que a gente diz que é humana, mas que é animal, que está em todos, que é empatia, né? Não fosse isso, o gato não salvaria o cachorrinho que está caindo. Não fosse isso, o cachorro não fosse isso, o cavalo não entraria na frente da criança. Né? Todas essas situações que tem filmado, inclusive, a gente poderia então atribuir essa como uma qualidade humana, mas não é humana. Né? A empatia está em todos os seres. Então é uma característica que é trazida de tempos imemoriais, que a gente não pode classificar. Não foi no ano de 1944 que nasceu a empatia pelos animais, né? Uhum. Isso é uma coisa que acompanha o ser humano desde que ele está no planeta Terra, inclusive como uma das últimas espécies no planeta Terra, né? Uhum. Então, a gente entrou e isso é natural na gente. Quando entra a questão, né, do nome, né, que foi cunhado ali na Inglaterra, em 1944, como uma afronta a uma condição de acomodamento ou acomodação do movimento da sociedade vegetariana, né, que não queria admitir largar os laticínios e os ovos. E aí esse grupo, essa cisão, vem o veganismo, né? Com esse nome, veganismo. De não colocar dentro do cardápio ou consumir qualquer forma de produto que venha do sofrimento dos animais. Então, para quem é leigo e está aí escutando, está tendo essa paciência,
Não, não se ingere nenhuma carne, nenhum tipo de carne, carne branca, carne rosa, carne vermelha, azul, amarela, nada, nenhum tipo de carne, nem peixe. É, sem, Importante falar isso, né? é, É engraçado, mas é de nervoso que eu tô rindo. sem ovos, sem leite, mas não é só o leite do todinho, todos os laticínios, a manteiga, o ghee, a ricota, o queijo, né? O chocolate que entra leite, o pão que entra leite, nada disso entra na dieta do vegano. Vegano não é dieta, então eu falei agora da dieta do vegano, mas na postura do vegano também não entra a lã, não entra a seda, não entra o couro, também não entra os testes, a gente também não frequenta rodeio, né? Nem que a banda que vai tocar no rodeio seja maravilhosa, né? A gente, se ela se dispôs a estar participando de um rodeio, ela já não é tão maravilhosa assim, né? Porque é um espetáculo de horrores onde vai ter como centro da questão alguém sofrendo. Imagina, o Sim. ser humano, que é humano, se comprasear de uma situação onde o meio da situação, da diversão, é alguém sofrendo. Né? Então, aí a gente entra nesse lugar que é uma luta política, né, que envolve então esse achando, envolve então esse aspecto de justiça de uma parte que não consegue, por meios que a gente classifica como necessários para sua defesa, porque eles demonstram, né? Então seria óbvio que eles estão expressando o que eles não querem. Mas a gente Uhum. não classifica isso como suficiente para a defesa. Então precisa de um advogado, precisa de um papel, precisa de uma lei. Uhum. E como eles não são sujeitos de etos, né, eles não formam um personagem digno de direitos, então existem essas pessoas que lutam para que eles tenham direitos. Acontece que a maior parte dessas pessoas tiveram acesso a isso por terem o privilégio a estar mais fácil do acesso Uhum. do Sim. celular, da internet, né? Então tiveram esse acesso, mas antes também não sabia o que era veganismo. Também Uhum. comia aquilo sem saber, como muitas pessoas, e são muitas pessoas na sociedade que não têm o celular, não têm acesso à internet. Então, é, então foram pessoas que, de certa maneira, sim, são pessoas privilegiadas que começaram essa luta pelo veganismo, né? Pelo direito dos animais, essa luta vegana pelo direito dos animais. Só que começou virar um estilo de vida essa luta. Então, como estilo de vida, aí temos que suprir as nossas necessidades humanas de lazer, por exemplo. Então, começa lazer de uma classe privilegiada ir ao shopping, certo? Gastar dinheiro é lazer. As pessoas se sentem bem. Então, a gente começa a entrar numa condição de repetir uma estrutura que é uma estrutura de opressão para suprir esses que agora são legítimos heróis, né, porque defendem oprimidos. E aí acaba esquecendo que para que a coisa aconteça de verdade, a gente tem que continuar olhando como uma luta política, né? Uhum. Sim. E aí que para que esses seres sejam libertos de verdade, todas as pessoas que consomem esses seres teriam que parar de consumir esses seres. E não só Uhum. uma classe da sociedade parar, ter todas as suas regalias, as imitações de tudo e tal, e os, entre aspas,
né, um pensamento bastante elitista, os ignorantes, eles vão acompanhar depois essa tendência. Não é assim que funciona, né? Esses que a gente, que eu estou colocando aqui perante o olhar do privilegiado, como os ignorantes, essas pessoas, elas têm os seus próprios ídolos, têm as suas próprias músicas e têm o seu discernimento e começa a ver com justa causa essas pessoas que carregam o veganismo como um estilo de vida de alguém que tem poder aquisitivo e tudo mais, como algo, como uma barreira, mais uma muralha sendo levantada. Ou seja, são pessoas que estão do lado de lá, vendo a coerência do defender os animais, mas vendo que o que está sendo levantado ali não permite que todos os iguais em torno dela consigam acessar isso. Ou seja, desculpa. E, inclusive, porque assim, ó, se eu olho para uma pessoa ou para o estilo de vida daquela pessoa e eu não me identifico ali, eu não encontro um espelho ali, eu vou achar que aquilo não é para mim, né? E é por isso que é tão bom ver canais assim, né, como o veganismo periférico, né, e pessoas falando sobre acessibilidade nas comunidades. Na verdade, o veganismo ancestral ele surgiu para isso, para que a gente possa simplificar um pouco. E a minha ideia no início, meu pensamento foi: vou colocar esse nome porque eu não quero que a palavra veganismo me afaste das pessoas que entenderam uma coisa que ficou muitas vezes chata, né? Meio elitista ou tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu pensei, não, eu vou usar sim, porque tem que falar de um outro jeito, falar com outras pessoas sobre outras coisas e poder usar esse termo justamente para a gente fazer essa magia acontecer, né? E reinventar e recriar e fazer uma releitura, né? Que a gente adora fazer aí de pratos, fazer com o termo também, né? Então, é isso. Desculpa fazer esse recorte aí, mas Super senão. importante. Eu, quando corto, e ainda tenho essa coisa, eu é que tenho que pedir desculpa, né? Vocês sempre foram interrompidas. Mas o ponto que eu queria chegar é que, assim, o pensamento de que nós somos o ideal para a sociedade e que todo o resto, todos os ignorantes vão seguir isso, é uma ignorância tremenda. Porque o que você acabou de dizer, né? Só vou interar com o pensamento que eu estava desenvolvendo. A pessoa da quebrada, né, lá da comunidade, ela não olha sei lá, Maiara e esqueci o nome da irmã, Maraísa, né, como o ideal a ser alcançado. O ideal a ser alcançado é o MC, né, o cara do rap, é o cara que, de alguma forma, conseguiu status dentro daquela realidade e que a pessoa sente muito mais afinidade com aquela pessoa, né? Então, quando a gente vê, né, pessoas que alcançaram o sucesso, né, esse sucesso entre aspas, aos olhos dessa sociedade, dentro de um quadro excludente, né, e está trazendo uma representatividade para aquilo que a gente entende como o padrão, essas pessoas sim vão estar de alguma forma influenciando, né? Não é a pessoa que tem uma imagem, né, totalmente distoante do que é a maioria do povo brasileiro, né, que não esse perfil padronizado de beleza e de status financeiro e tudo mais.
Então, quando essas pessoas ascendem dentro da sociedade, elas fazem uma grande influência, né? Mas, Uhum. de repente, essa pessoa, ela influencia ali, né, de onde ela vem. Só que aí essas pessoas influenciadas, elas escutam, poxa, veganismo, olha, o fulano de tal é vegano, também quero ser. Aí ele vai para um encontro vegano. Aí ele chega lá, o pedaço de bolo vegano, sem ovos e sem leite, custa R$ 16. Aí ele fala, puxa, vou ficar com vontade, esse não vai ser o bolo que eu vou comer. Aí o pão de beijo, o pão de queijo é X, ali o pão é menorzinho e é muito mais caro. Ou seja, a gente está criando uma realidade que realmente blinda a sociedade, ou seja, não é inteligente. Se eu realmente quero salvar todos os animais, eu quero que todo mundo tenha acesso a isso, porque se uma grande parte da sociedade não tem acesso a isso, os animais vão continuar sendo escravos da sociedade. Sim. Então, esse trabalho que você faz, e eu conheço um monte de outras pessoas que estão fazendo, felizmente, né, de mudar alguns ingredientes. Eu não estou criticando nem apontando o dedo, falando não use chia, não use grão de bico em tudo, mas é pensar que a base da alimentação brasileira é vegana. A gente tem um monte de opções que são acessíveis, né? A gente Uhum. tem a mandioca. A mandioca é super versátil. Dá para fazer um monte de coisas, né? Então, eu acho que a gente, enquanto ativistas, a gente tem que pensar ativamente, né? Tudo que a gente pode estar oferecendo, subsidiando as pessoas para darem esse passo. Sim, eu sempre pensei isso, olha, eu não quero ser parte de um problema, então eu tenho que olhar assim, se a pessoa vai me dizer, eu não vou parar de comer carne porque por conta do sabor, aí você vai lá, se aperfeiçoa, faz um negócio gostoso. Ah, mas é caro. Não, então vai ser barato. Ou seja, você vai tirando as desculpas aos poucos, criando memória afetiva, sabe? Aprendendo a cultura de cada estado para trazer aquela comida específica, só que na versão sem produto de origem animal. E aqui tem uma pergunta que eu achei muito interessante. Não é uma pergunta, uma reflexão, né? Da Lúcia, acho que é a Lúcia. Isso. Ela falou: me pergunto se realmente é necessário que as coisas veganas sejam tão caras. Lúcia, eu queria te dizer o seguinte, do ponto de vista de quem cozinha, e eu trabalho desde 2009 com alimentação, desde fazer marmita até, nossa, muita, muita comida que eu já fiz. Meu Deus, já tive um bistrô. E esse bistrô, além de ser vegano, ele era sem glúten, porque eu entendia que tinha que o momento de se alimentar tinha que ser inclusivo. E era muito barato, por conta, assim, ó, pelos ingredientes que eu usava, eu fazia assim, ó, ser o mínimo possível, porque eu parto dessa lógica. Bom, um bolo, eu sei quanto custa um bolo. Se não tem leite e não tem ovo, ele fica sim mais barato. Não é porque ele é vegano, ele não tem proteína animal, que eu tenho que embutir esse valor. Eu posso fazer isso? Posso, porque eu sei que aquele mercado me possibilita isso, mas eu não quero, porque senão vai ser outra barreira. E aí eu não vou estar sendo ativista, eu vou simplesmente estar sendo uma oportunista, que eu estou pegando uma onda para vender um produto, como aconteceu lá em João Pessoa, que uma pessoa que iria, digamos assim, não bancar, mas que estava a fim de ajudar a alavancar o meu negócio. E a primeira coisa que a pessoa disse é: tá, mas não usa o nome vegano porque a gente tem que atender pessoas que têm alergia, porque são essas pessoas que vão pagar mais caro. Porque os vegetarianos não têm dinheiro para nada, eles não vão ser as pessoas que vão financiar o nosso negócio. E desde então, na verdade, eu sempre trabalhei sozinha, mas desde então eu afirmei que eu não queria nenhum tipo de financiamento que me obrigasse a tirar o valor do que eu faço, ou o porquê do que eu faço. Então, tudo que eu cozinho, exceto, claro, algumas coisas mais específicas da confeitaria viva, que aí realmente as coisas são bem mais caras, mas é para algumas pessoas, né? Agora,
o que eu faço sempre foi muito barato, porque eu entendo que isso seria uma barreira. E acontece muito. As pessoas, principalmente quem faz pensando em alérgicos, sabe que uma mãe, ela vai pagar quanto for para o filho poder ter o mesmo que as outras crianças na escola. Então, se aproveitando disso, eu estou falando até de uma forma meio dura, me desculpa até, mas assim, é um tipo de forma de você se aproveitar de uma situação e lucrar em cima disso. E tá tudo bem se você quiser fazer isso, só que não precisa. Então, tem condições de ter alimento gostoso, simples, que é a ideia de buscar na ancestralidade. Como eu digo, o veganismo ancestral é buscar na ancestralidade uma forma mais sã de viver para aplicar e curar o presente e transformar o futuro. Baseado no que a gente pode aprender no passado, que é o quê? Simplicidade. É você fazer um hambúrguer de batata doce, de macaxeira, sabe? E pode ser barato, porque esses ingredientes são nossos, né? Descolonizar esse pensamento, a alimentação, isso. E aí dá para ser mais barato, dá para ser mais acessível, né? Então, do lugar onde eu venho, né? Tipo, eu fui criada, meu pai era caminhoneiro e minha mãe lavava roupa para pessoas, né? Então, a realidade onde eu vim sempre foi essa. Melhorou com o tempo, tive muito mais acesso com o tempo, mas eu sempre pensei dessa forma, vamos aproveitar, né? Sobrou um arroz, vamos fazer um bolinho de arroz, vamos fazer, sabe? E dá para ser muito gostoso e muito barato, não precisa dificultar as coisas. Um detalhe que eu acho interessante é que hoje existe uma vertente do veganismo, do movimento vegano, que tem como pauta central o movimento anticapitalista, né? E aí é interessante a gente observar isso porque você precisa de um hambúrguer industrializado, vegano, para sobreviver? Não, não precisa, né? Mas tem um monte de gente que está aí na transição, né? Eu acho ainda esquisito isso, mas não vou julgar ninguém. E que acha que se mudar o alimento afetivo e ter na versão vegana, aí dá conta de fazer a mudança, né? E aí, beleza. Hoje tem de tudo. Realmente, tem de tudo. A pessoa não pode mais ter a desculpa. E aí, esses produtos que são imitações, eles vão ser mais caros. Tem uma lógica de mercado. Uma que a matéria-prima de algumas marcas, né, que faz a opção por não ser transgênico, por exemplo. Mas geralmente são empresas pequenas, né, que produzem esses produtos. E aí, obviamente, por ser pequenas, eles vão continuar pagando os impostos que uma empresa grande paga, só que ele é pequeno, ele não tem o mesmo lucro que a empresa grande, então ele acaba tendo que aumentar um pouco o valor do produto dele para conseguir cobrir todos os gastos, enfim. Quando a gente pensa na gourmetização do veganismo, né, de industrializar o veganismo, ou usar o veganismo pegando carona no capitalismo, a gente vai sim ver uma realidade de produtos mais caros. Às vezes não tem porquê, mas na maior parte das vezes tem o porquê, porque são empresas pequenas enfrentando um mundo cheio de impostos, e eu estou falando isso agora com um pouquinho mais de propriedade, porque eu fechei meu negócio agora na pandemia, né? Eu tinha um entrepostozinho que tinha a proposta de popularizar, de deixar acessível e tal, e eu não conseguia, sabe, respirar, porque acabava sempre as contas sendo maiores do que... e aí eu ficava com o coração partido de ter que colocar o preço em determinada coisa um pouquinho, eu puxava para ser só um pouquinho mais caro que o resto. E ainda não conseguia abater. Sendo que, se a nossa proposta for desindustrializar as coisas, buscar autonomia alimentar, ir atrás do pequeno produtor, a gente cria uma rede, vou colocar aqui, solidária financeira, né, onde o financeiro fica circular,
fica justo para quem está produzindo, fica justo Uhum. para você. E a gente sai dessa mordomia, porque não é questão de sobrevivência, é uma mordomia. A gente Sim. deixa a mordomia, arrisca, faz um monte de coisas ali. Se um dia quiser ir lá e comer um hambúrguer super idêntico, não sei o que, beleza, né? Tá sua opção ali, mas e é preferível do que, não aguentei e volto e como um churrasco um boi inteiro. Mas é importante eu pensar que não é aquilo que faz o veganismo. É muito importante eu lembrar que não são as Uhum. opções nas prateleiras dos grandes supermercados com o selo vegano que faz o veganismo, né? O É. veganismo é essa postura que a gente tem e que vai em qualquer quitanda vai encontrar a opção vegana. Sim, e como eu disse, eu fiz uma live na semana passada para responder um pouco do que é o veganismo ancestral e o meu posicionamento, e aí não é um julgamento, ou pelo menos eu espero que não seja, eu acho que não é, mas é um posicionamento bem nítido sobre financiar indústrias da morte, assim, empresas que claramente não estão nem aí. E assim, eu não vou fazer isso. Não é a minha linha de pensamento, não é o que eu quero ensinar para as pessoas nos vídeos, eu quero ensinar autonomia. Ah, tá, mas nem todo mundo gosta de cozinhar. Não, não precisa gostar. E nem precisa querer, mas saiba, né? Para você saber também o que você está comendo, se você saber quais ações aquelas empresas têm para saber se você quer pegar o seu dinheiro e pagar para elas, porque elas vão continuar desmatando, elas vão continuar, sabe, estando nem aí para a água e para as pessoas. Então eu não acredito em nada do que tem ali nos ingredientes, muito menos no selo. Né? Eu realmente sou uma pessoa muito desconfiada de empresas grandes e que também são empresas que trabalham com animais, então trabalham com animais, não, que matam animais. Mas o que eu quero dizer com isso é que tudo bem a pessoa escolher, se ela quiser, mas que ela saiba por que que ela está escolhendo. Que ela faça aquela escolha, tipo, não, eu sei o que essa empresa faz, eu quero. Pronto, tá, aí tudo bem, é um direito da pessoa, o dinheiro é dela, a saúde é dela. Mas eu acho que é um serviço comunicar, né? Porque tem muita gente que sabe e que compra mesmo assim, mas tem muita gente que não sabe, porque não é interessante que essas coisas cheguem às pessoas. E como um ato político, que é acessibilidade, que é a questão de saúde pública, né? De quanto mais pessoas saudáveis, menos o SUS está sobrecarregado e condenado aí a de repente ser, Deus me livre, mais, né, privatizado. Então, assim, ó, o problema é estrutural, né? Então, eu parto da ideia de ouvir as minorias onde eu não faço parte, as minorias, ou enfim, as causas em que eu não me incluo, e agir nas que eu posso agir. Então, por isso que eu falo muito do que a gente vai consumir, enfim. E eu acredito que o veganismo ele está nessa linha de olhar para se eu compro de uma empresa que desmata a Amazônia, eu estou desalojando índios, né, povos originários, quilombolas. Quer dizer, eu tô às vezes vendo pessoas lutando pela causa indígena e comendo, sei lá, um hambúrguer. Isso me dá vontade de dizer, amigo, tudo bem, eu entendo que você quer comer um hambúrguer, mas saiba que isso não está, entende? Não é coerente. Mas ao mesmo tempo eu fico constrangida, porque não é a minha causa, né? Então é complicado chegar nesse ponto. Eu acho que é por isso que eu quis chamar para a gente falar desse assunto, dos pontos convergentes aí, e isso dá mais força, né? Para lutar, enfim, para seguir. Com certeza, com certeza. E é isso, né? Eu acho que abrir espaço para o diálogo, né, tirar essas fronteiras, fazem também com que uma pessoa que não está apontando o dedo para o outro que está na trincheira, que está lutando por uma outra causa, não se sinta tipo sendo julgado, né? E de repente de uma outra luta começa a olhar para a sua luta com, né, a coerência que existe, e é por isso que a gente vê também nas quebradas aumentando muito o veganismo e levantando-se a bandeira do veganismo popular. Sim, sim. Ô, Beron, eu gostaria que você. Primeiro, eu quero te agradecer muito. Eu não sei do nosso tempo, mas imagino que já deve estar aí chegando no final. Não tenho Dois horas minutos. aqui. Um Dois minuto. minutos.
Então, primeiro te agradecer infinitamente, um abraço em toda a tua família. Eu sei que são muitos abraços, mas assim, abraço. Dizer que apesar desses encontros, né, que você citou, ter toda essa problemática, eu agradeço a eles por ter encontrado pessoas como você e tantos caminhos e tantas coisas que eu aprendi, inclusive a brigar pelas coisas dentro dos próprios encontros. Mas queria te agradecer por esse papo. Estou super feliz, assim, de ter escutado tanta coisa. E suas considerações aí. Ah, um beijo para Manu, minha sobrinha, um beijo para todos que estão aqui. Dizer que quem puder se inscrever no canal, gente, falta 15, agora 13 pessoas para 1.000. Isso é muito importante para a gente ampliar aí. E é isso, Verão, suas Tá mensagens bom. finais aí. Bom, primeiramente eu agradeço a sua insistência e o seu desconforto sendo levado para a roda, né? Acho que talvez antes você ficasse sozinha, inclusive com relação às mulheres que não apoiavam isso, né? Hoje saiba que tem um monte de homens, felizmente, que vão estar ali por trás, apoiando também isso. Também agradecer a todos que estiveram aí. Eu não vou falar muito mais porque vai cair agora, mas sigam ali o meu perfil, que eu estou realmente com várias coisas e vai ser um prazer ter todos juntos. E a Juntei. live vai ficar salva, viu? O arroba dele também tá aqui, então é só seguir lá e aproveitar esse monte de coisa boa que vai ter daqui pra frente. Eba, Verão, gratidão e até muito breve. agradecido, querida. Até Tchau, breve. tchau. Tchau, 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 gente. pessoal. Gratidão a todo mundo.